Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Mais uma vez nós encontramos aqui neste versículo a palavra bastazo, que dá o sentido de carregar um peso. A palavra levai, de levar as cargas uns dos outros, é a mesma palavra bastazo que é visto ali em João capítulo 19, versículo 17, quando o Senhor Jesus Cristo estava carregando a sua cruz. Na parte 1 dessas meditações, nós temos visto que aqueles que são fortes devem suportar as debilidades dos que são fracos. Mas aqui o sentido de levar as cargas uns dos outros é um pouquinho diferente. Aqui o sentido é de alguém que está aliviando o peso, o fardo de alguém que está carregando um fardo pesado. Imagine que talvez você esteja indo, por exemplo, para uma rodoviária com uma mala bem pesada e no meio desse caminho você encontra alguém que vai te ajudar a levar essa mala até você chegar ali no lugar que você precisa. Como seria bom se alguém te ajudasse a levar aquele peso tão pesado até o lugar que você tanto precisa? Talvez era um peso que até você conseguiria levar sozinho, mas com a ajuda de alguém fica muito mais fácil levar. Quando alguém se dispõe a ajudar você, o fardo fica bem mais leve. E isso pelo fato de que o peso está sendo dividido para mais pessoas. Nas nossas vidas aqui neste mundo, nós vamos nos encontrar muitas vezes exatamente nessas situações, onde nós vamos ter alguns fardos para carregar durante o caminho e talvez você até esteja acostumado a levar esse fardo sozinho, mas quando alguém te ajuda em uma determinada circunstância, você sente aquele alívio naquela hora, naquele momento. Esses pesos ou fardos podem ser financeiros, emocionais ou até mesmo espirituais. Financeiro, quando nós precisamos, por exemplo, de pagar uma conta a vencer. Pode ser um fardo emocional, quando talvez perdemos um ente querido que tanto amamos. Ou esses fardos podem ser até mesmo espirituais, quando o serviço do Senhor chega a sobrecarregar mais alguns irmãos do que outros. E pensamos até mesmo no fardo que os presbíteros de uma igreja local podem carregar, pelo fato de estarem velando pelas almas de todos na igreja como quem hão de prestar contas. A maneira como nós podemos aliviar o peso destes irmãos é ajudando a carregar de alguma forma. É tomando parte deste peso. E quanto mais pessoas se envolvem, quanto mais pessoas ajudam, menos peso sobra para ser carregado. Na área financeira, por exemplo, podemos ajudar aquele irmão que está sofrendo talvez com algum tipo de problema financeiro, ajudá-lo a quitar algumas dívidas, tirando este peso apenas dele e dividindo conosco em relação à área financeira. E talvez com aquele que perdeu um ente querido, numa situação bem mais difícil que simplesmente uma situação financeira, talvez nós podemos dividir as emoções com esta pessoa, talvez chorando com os que choram, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 15, dividindo com ele essa tristeza tão grande que pode estar abatendo a sua alma. E também na área espiritual, nós podemos ajudar muitos irmãos que talvez estejam sobrecarregados com o trabalho do Senhor, no exercício dos nossos dons, podendo dividir com ele o serviço do Senhor. Mas o fato é que sempre vai haver quem eu possa ajudar, seja na área material, seja na área emocional, seja na área espiritual, sempre vai haver alguém que eu possa me esforçar para que eu possa ajudar essa pessoa. A questão é, será que eu estou disposto a levar bastazo este peso? Será que eu estou disposto a realmente ajudar este irmão, dividindo com ele aquilo que está sobrecarregando esse irmão, seja na área financeira, emocional ou espiritual? Porque o alívio desse determinado irmão vai trazer um pouco do peso que ele está carregando para mim. E a esse ponto é difícil não lembrar daquele que levou todo o nosso peso. O peso dos nossos pecados. Muitos não sabem porque o Senhor Jesus Cristo morreu, mas Ele morreu na cruz para levar o peso dos nossos pecados. Ele morreu na cruz para que o meu e o seu pecado não fosse colocado sobre nós mesmos, para que Deus não nos condenasse ao lago de fogo. Deus castigou os nossos pecados no seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser livres e habitar com Ele nos céus para sempre. Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, uma vida eterna na presença de Deus. E é por isso que o versículo termina dizendo, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque é exatamente isso que Cristo fez por cada um de nós. Ele levou o peso dos nossos pecados para sempre. E como nós fomos criados para ser semelhantes a Deus, ser semelhantes a Cristo, nós também devemos aprender a levar as cargas uns dos outros. Aprender a dividir o peso, aprender a aliviar o nosso irmão de alguma forma que nós podemos. Porque certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito,
ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.